Essas imagens que vocês estão vendo são da terra onde nasci, aqui no interior do município de Caxias do Sul, mais precisamente do distrito de Vila Oliva, aqui na divisa com o município de Canela, também próximo a Gramado. Meus primeiros contatos com a música foram nesse lugar, no ambiente familiar. Eu lembro que a gente cantava bastante. Também na vizinhança havia instrumentos musicais em quase todas as casas, violões. Eu lembro de gaita também, como o acordeão aqui é conhecido. Tinha um vizinho que tocava viola, os ternos de reis. Através do rádio de pilha chegavam as novidades, músicas nos mais diversos estilos. Enfim, foi um ambiente bastante musical na minha infância. Quando eu era criança, ou como eu era piá, como se fala por aqui, eu lembro de procurar tirar sons a partir de um barbante ou de uma linha de pescar. Eu prendia no dente, puxava próximo, esticava próximo ao ouvido e assim procurava fazer uma melodia. Depois comecei a fazer minhas violinhas de pau e assim procurava já fazer música por instinto. Até que chegou um violão lá em casa, né? Meu irmão comprou um violão, eu me agarrei nele e não demorou muito para que eu tocasse. Eu lembro que a primeira música que eu aprendi a tocar foi uma toada de um terno de reis. Nos anos 80, do século passado, a família se muda para esse bairro, distrito que é na REC. Mais precisamente no ano de 1987, eu passo a estudar música, teoria musical, solfejo, violão popular, depois violão clássico. E não demorou muito para que viesse o convite para começar a dar aulas também de música. Em 1990 eu tomo a decisão de largar meu emprego
emprego fixo numa empresa de móveis aqui do bairro e passo a trabalhar exclusivamente com música. Eu lembro que a minha mãe, embora ela sempre dizia que o sonho dela era ter um filho músico, ela demonstrou muita preocupação nesse tempo. Inclusive me contestou se eu estava tomando a decisão correta em deixar um emprego de certa forma estável, né, para trabalhar nessa área tão incerta na época, apenas um grande sonho, enfim, mas trabalhar com música. Então eu senti essa preocupação da parte dela. E meu pai não era de falar muito, né? Era um homem bastante calado, mas eu lembro até hoje, quando ele me pergunta se era possível viver de música. E o primeiro disco eu lanço em 1995. É a partir desse período que eu começo a tocar viola também. Eu compus a primeira composição, intitulada Grotas, que é dedicada a esse lugar que eu nasci. E a partir disso, a viola ela passa a ser um segundo instrumento, até que no ano de 2006, se não me engano, a gente lançou o projeto Encontro das Águas como duo de viola e acordeon. Essa parceria que eu tenho com o Rafael De Boni até hoje, já são 15 anos. Nesse período lançamos dois CDs e um DVD. Então com esse duo a gente fez andou bastante, participamos de vários festivais, vários recitais, enfim, vários shows, concertos. Então temos bastante história para contar dessa parceria. Chegou um ponto, após ter lançado o primeiro CD com o duo de viola e acordeon e também mais 2 CDs solo, além de um trabalho que eu tive com um grupo chamado Área Trio, eu decidi dar uma pausa nas aulas de música, porque eu estava viajando bastante, tocando bastante, e fiz uma aposta por um certo período em trabalhar mais com essa área e também fazendo produções musicais de outros artistas, né, principalmente na área de gravações em estúdio.
Mas, se não me engano, no ano de 2015, sentindo falta dessa atividade, eu chamei alguns alunos que tinham feito aula de viola e abri mais alguns horários para novos alunos. E a gente começa a criar um grupo de aficionados pela viola de 10 cordas aqui na região, chamado Violeiros da Serra Gaúcha. Nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo desce lá, que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. Ai, ai. A estrela avisar os três santos que o menino Deus nasceu. A estrela do Oriente surgiu sempre nos judeus para avisar os três santos que o menino Deus nasceu. Ai, ai. Nossa primeira atividade foi uma cantoria de Natal. Porque normalmente aqui em Anahec acontece todo final de ano o encanto de Natal. E não é diferente do que em outros lugares, normalmente as músicas são versões de músicas internacionais. Essas canções de Natal, tipo Jingle Bell, Noite Feliz, que são versões de canções internacionais, né? E aí nós apresentamos uma proposta para apresentar nesse Natal músicas brasileiras de Natal. A gente abre com um canto de chegada de Ternos de Reis, pegamos músicas de Natal ligadas à viola, que não são poucas, tem no Brasil, né? E a gente fez uma apresentação diferente, não em palco, e sim como se fosse uma visita do Terno de Reis, e a gente chegando não nas casas, e sim no evento onde acontece esse encanto de Natal. E essa cantoria deu muito certo, tanto que em anos seguintes ela se repetiu, e também não só nesse local, mas também em outros lugares. Então essa foi uma das atividades que eu acho que deu muito certo com os violeiros da Serra Gaúcha. Além disso, a gente resgata outras coisas, como aconteceu aqui no passado, numa das localidades do interior de Caxias, tinha a dança de São Gonçalo. A gente chegou a gravar isso, resgatamos, acho que foi a primeira gravação dessa cantiga de São Gonçalo, que só tinha registros em livros, e algumas pessoas que ainda lembravam pedaços dela, né? Então a gente reinventou ela, e nos encontros que a gente criou também, o EVAR, que é o Encontro de Violeiros de Anahec, a gente apresentou ela nas aberturas da primeira e segunda edição, se não me engano. Para tocar e cantar, para tocar e cantar, licença peço primeiro, licença peço primeiro. Vim louvar a São Gonçalo,
e louvar São Gonçalo, protetor dos violeiros, protetor dos violeiros. Sobre o projeto Dandô, eu posso dizer que estou nele desde o início. Caxias do Sul foi a terceira cidade a entrar no circuito. Eu conheci a Kátia Teixeira em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Eu estava participando de uma edição de um circuito de viola instrumental e juntamente com os violeiros Levi Ramiro e Rogério Golim. A Kátia estava na plateia, depois o Levi me apresentou ela. Aí um tempo ela me ligou, me falando sobre uma ideia de um projeto, de um circuito de música independente, e querendo trazer isso para Caxias, querendo trazer uma apresentação como uma amostra do que seria o projeto Dandô. Que eu consegui, através da Secretaria de Cultura, agendar uma apresentação dela no Zarabatana Café, junto ao Centro Municipal de Cultura. Então, eu fui anfitrião dela já nesse show que ela fez, a gente fez a abertura, depois tocamos juntos. E no ano seguinte, finalmente, abrimos a primeira edição do Dandô em Caxias. Felizmente, a gente conseguiu criar um público fiel, isso foi muito bacana, não era um público muito grande, mas a gente podia contar com esse pessoal. Eu coordenei o projeto em Caxias por alguns anos e depois passei para o Carlo Peixoto, que seguiu tocando e auxiliando ele. Nesses encontros proporcionados pelo projeto Dandô têm surgido parcerias interessantes, não só de palco, mas também de composições. As Comadres, composição em parceria com o poeta Paulo Nunes, é um exemplo disso. Rabeca disse a viola: comadre, vamos ao baile, pois ora viva, ora e viva, lembrar que já fomos novas, mostrar que ainda estamos vivas, vamos pois, comadre, ao baile. Viola não resistiu, pôs as fitas, veste o chale, raspou a goela entre os cílios, ajeitou o seu chocalho e beijou São Gonçalo. Vamos pois, comadre, ao baile. Vamos pois, comadre, ao baile. E a viola saíram agarradinhas, mas que dupla de madrinhas, mesmo dia na água e chale. Ó que jovens tais senhoras, e foram as duas ao baile, e foram as duas ao baile. Disse a viola: comadre, vamos ao baile, pois ora viva, ora e viva, lembrar que já fomos novas, mostrar que ainda estamos vivas, vamos pois, comadre, ao baile. Viola não resistiu, pôs as fitas, veste o chale,
ajeitou o seu chocalho e beijou São Gonçalo. Vamos, pois, comadre, ao baile. Vamos, pois, comadre, ao baile. Outra parceria surgindo desses encontros é a do grupo Violas pelo Brasil, formada por 3 violeiros de distintas regiões do país: Osni Ribeiro, representando São Paulo, Vitor Batista, mineiro radicado em Goiás, e por mim, representando o Rio Grande do Sul. Os homens de preto trazendo a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direita charqueada. Deus, 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 você fez. A ideia de unirmos para contar as regiões do Brasil com a viola caipira. Cada um traz a sua história e a sua experiência com esse instrumento que trazemos no coração. É uma coisa bastante importante e bastante necessária, né? A gente mostrar tanto a viola pelo Brasil, no sentido dela estar espalhada pelo Brasil todo, e violas pelo Brasil também no sentido de trazer boas mensagens, de trazer crítica social para um Brasil melhor. Eu acredito que o Violas pelo Brasil tem muita história para contar através das cantorias, né, das diversas regiões desses Brasis, e também desse instrumento tão rico que é a nossa viola brasileira. Uma história que eu gosto de contar sobre esse rio que aparece nas imagens, o Rio Santa Cruz, é que ele vai mudando de nome durante seu percurso. Ele nasce no município de São Francisco de Paula, nos campos de cima da serra, e desce por entre montanhas, paredões, como são que a gente conhece por Peraus, essa região, e segue no sentido sul. Logo mais adiante ele se junta com outro rio, que é o Rio Piari, e ele passa a se chamar de Rio Caí, Rio do Mato. Próximo à capital, Porto Alegre, ele se junta com outros rios e se transforma no grande rio Guaíba, também conhecido por Lago Guaíba. Uns dizem que é rio, outros dizem que é lago, até chegar no Estreito de Itapuã, já em Viamão, e a partir disso ele se transforma numa grande lagoa, que é a Lagoa dos Patos. Dizem que essa lagoa é a segunda maior lagoa do mundo. Uma coisa que os gaúchos têm dificuldade de aceitar, que existe outra lagoa, que possa existir outra lagoa maior do que essa Lagoa dos Patos, né? Porque ela é muito grande. Dá aproximadamente uns 300 quilômetros entre o Estreito de Itapuã até o canal da Lagoa dos Patos, entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte. Depois desse canal, aí sim ela se transforma num grande mar, que é o Oceano Atlântico.
Um outro trabalho que eu acho importante destacar é o do grupo Violas ao Sul, do qual eu faço parte juntamente com o Ângelo Primon, o Mário Tressoldi e o Oli Júnior. Esse grupo é formado por 4 violeiros de diferentes regiões do estado e também com diferentes formações e influências musicais. O Ângelo, com seu trabalho mais voltado com a sua influência mouro-ibérica, multi-instrumentista, o Mário Tressoldi voltado mais para a cultura do litoral gaúcho, Termos de Reis, Maçambiques, Louvações do Divino, enfim. E tem um trabalho também juntamente com o grupo Chão de Areia. E o Oli Júnior com a sua mistura da milonga com o blues, uma fusão muito interessante. Meu foco é mais a música do Sul, falo em Sul não só do Brasil, como também do Sul, da América do Sul. Então essa junção deu uma mistura muito legal, muito bacana, pudemos já viajar bastante. Também, embora seja um grupo novo, também temos muitas histórias para contar. Vamos lá. Graças ao projeto Dandô, eu pude circular por vários lugares do Brasil, conhecer novas cidades, gente nova, e eu considero um projeto de suma importância para que músicos e artistas tenham seu trabalho conhecido, porque temos tanta gente boa, né? Tanta gente com trabalhos bacanas, e graças ao Dandô a gente tem feito essa polarização de culturas, né? Então, teria muitas histórias para contar ainda desse projeto. E vida longa ao Dandô.
Lindo o chão onde a paisagem traz visagens ao olhar, e o poeta de passagem tem vontade de ficar. Uma lembrança de mate junto com alguém de visita, onde os relógios paravam de escoar a hora aflita. Os cachorros se rebolcam na liberdade dos campos, até vir o lusco-fusco com grilos e pirilampos, até vir o lusco-fusco com grilos e pirilampos. Lá adiante o alto cerro, na estrada curva assombrada, a casa visão em asas voa ficando parada. Mesmo a morte retorcida na triste lã de um pelego consegue calar-se toda neste lugar de sossego. Os ouvidos aturdidos dos barulhos da cidade percebem notas sensíveis nos sons da simplicidade, percebem notas sensíveis nos sons da simplicidade. Lindo chão onde a paisagem traz visagens ao olhar, e o violeiro de passagem tem vontade de ficar. Uma lembrança de mate junto com alguém de visita, onde os relógios paravam de escoar a hora aflita. Os ouvidos aturdidos dos barulhos da cidade percebem notas sensíveis nos sons da simplicidade, percebem notas sensíveis nos sons da simplicidade. Dessa viola brotam toques de milonga e um canto que se prolonga. Os meus penares consola. A vida é a maior escola, onde busco fundamentos no rumo dos quatro ventos. Vou cumprindo minha sina, esse andejar me fascina. Dos reveses não lamento.